nós queremos falar com você sobre como o casamento e por que o casamento é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se você se pergunta assim, quão próximo, quão bem eu estou com Deus? Qual é o nível da minha relação com Deus, a minha intimidade com Deus? Como é que eu posso medir isso? Olha para o seu casamento. Ah, mas eu não sou casado, eu sou solteiro. Olhe para as pessoas mais próximas a você e como você se relaciona com elas. Deus falou especificamente para maridos e mulheres. Ele disse para as mulheres assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como a quem? Então, Deus ensina a mulher a tratar o marido como trata o Senhor. Mas não é só a mulher. Ele falou para os maridos: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Quer dizer, eu tenho que tratar a Cristiane como Jesus trata a igreja. E como ele tratou a igreja, ele deu a vida dele, só deu a vida dele. As mulheres que não entendem essa passagem, às vezes resistem que a palavra fala que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas não olham que a cobrança é infinitamente maior para o marido nessa passagem do que para a mulher. Porque a mulher, Deus orienta a sujeitar o marido, como a igreja se sujeita ao Senhor. Mas o marido, ele cobra: você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida dele por ela. Ele não manda a mulher dar a vida pelo marido, mas ele manda o marido dar a vida pela mulher. Então eles também, Jesus dizendo, então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Ou seja, como eu trato as pessoas, é como eu trato a Deus. Isso é um ensinamento básico da Bíblia. Isso é parte dos dois grandes mandamentos, que Jesus resumiu toda a Bíblia, falando que os dois grandes mandamentos da Bíblia é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, o meu amor a Deus tem que passar pelo amor ao próximo. Eu não posso separar o meu trato com o próximo do meu trato para com Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas. Não é responsabilidade de Deus mudar o casamento de ninguém. Deus não tem responsabilidade de mudar teu casamento. Deus vai mostrar para você onde você está errando, vai te dar condições e orientações para você mudar, e se você mudar, o teu casamento muda. A mudança do casamento é consequência da mudança individual. Então não pense que você vai conseguir mudança na sua vida, no seu casamento, sem você olhar para dentro de si. E que você pode estar bem com Deus, estando mal com o seu cônjuge. Você que está aqui, marido, você que está aqui, esposa, hoje, agora. Você está brigado, você está de mal com a pessoa, você maltrata, você xinga, você guarda mágoa, não sei. Você faz alguma coisa que maltrata essa pessoa e você pensa que porque você está aqui na igreja e você crê em Deus e ora e chora na oração, você está bem com Deus. Mentira, você está enganado. Os céus estão fechados para você e é a Bíblia que fala, não sou eu. O marido que maltrata a esposa, as orações dele são impedidas, está escrito isso. E não é só o marido não, a esposa também. Então se você quer resolver seu casamento, você tem que entender que o seu casamento é um espelho de quem você é. E se o seu casamento está mostrando o quão ruim você é na comunicação, no compartilhar, no admitir os erros, o quão
difícil você é como pessoa, o teu casamento está mostrando isso, então se você for prudente, sábio, você vai mudar, aproveitando o que o casamento está te mostrando, e vai se consertar com Deus. E se consertando com Deus e vice-versa, você vai se consertar no casamento. A gente vê que o cônjuge é uma testemunha da gente, né? Porque você arrebenta quando você está só. Você acha que você é muito bom. E aí, quando você se casa, você começa a receber críticas da pessoa que casou com você. Porque agora tem uma outra pessoa lá, no quarto, que vê você quando você não está lá no trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Mas vê você na sua intimidade. E agora, então, você tem uma testemunha de quem você é de verdade. Quem você é de verdade. Então, é claro que ela vai ver aquilo que você nunca quis ver ou nunca viu, né? No meu caso, quando nós nos casamos, eu nunca tinha visto que eu era insegura, eu nunca tinha entendido isso. E eu comecei a ter ciúmes do Renato. E comecei a me sentir mal, porque ele tratava outras pessoas bem e a mim ele não dava tanta atenção, e isso começou a afetar quem eu era, e eu comecei a ficar muito obcecada por ele. Isso aí eu vim saber por causa do casamento, eu nunca ia saber isso solteira. Solteira, quando eu me casei com o Renato, eu pensava assim, olha, eu sei tudo. Eu estava entrando no casamento assim... aluna número 10. Então, quando nós começamos a ter problemas, eu não enxergava que eu tinha problemas. Eu só enxergava os problemas dele. E quando nós nos resolvemos, nós só nos resolvemos porque nós ouvimos a voz de Deus. Porque nós estávamos só ouvindo a voz do outro e não aceitava. Mas quando nós entendemos que nosso relacionamento com Deus estava sendo afetado, sim, né? Porque a gente pensa assim, poxa, o problema é só aqui. Né? Porque aqui eu estou bem, e não. Então é muito sério. O relacionamento, ele está falando muito sobre quem você é, especialmente diante de Deus. Então, relacionamentos, eles estão também falando de como Deus se sente. Então, você tem um problema com seu filho? Deus também tem problemas com muitos filhos. Então, para nós aprendermos a nos relacionar com Ele, nós precisamos de pessoas. Essa ideia, muita gente tem, né, que, eu prefiro ficar só. Melhor só do que mal acompanhado. Eu gosto da minha própria companhia, né? Tem muita gente hoje falando isso, né? Eu sou muito feliz sozinha. Eu gosto da minha companhia, eu gosto de ter só eu no mundo, né? Essa pessoa, ela deve ser insuportável. Porque não tem como você mudar, ser melhor sozinha. Eu tive que me casar para entender que não, que eu tinha muitos problemas, muitas falhas, muita coisa que eu precisava melhorar. Mas o ser humano pensa que o problema, né, que a crítica, né, que as coisas que se falam aqui, que os problemas que eles têm aqui nos relacionamentos, são problemas das outras pessoas. São as pessoas, eu estou irritada porque ele me irritou. Não, você está irritada porque você é talvez controladora, porque você é orgulhosa, porque você não aceita o que a pessoa fala para você, você não aceita, não reconhece a sua falha. E aí pensa comigo, e Deus? Os nossos problemas de casamento estavam também falando. Não era só sobre eu e Renato, era sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você trabalha no relacionamento, quando você, por exemplo, cede, quando você perdoa,
quando você ouve. Quando você faz isso, você está fazendo o que Deus espera também com Ele. Você ouve, você cede para a vontade dEle. Você tem a sua vontade, mas você faz a vontade dEle. Então, os relacionamentos, eles são um reflexo, todos os relacionamentos, mas principalmente de homem e mulher, é um reflexo do relacionamento com Deus. Ou seja, é tão importante quanto a nossa salvação. Então, Deus não se impressiona com obras. Deus quer que nós sejamos uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa que serve a Ele. E nós vamos ser em casa. Não é na rede social, não é aqui no púlpito, é em casa que você é. Eu lembro que quando nós tínhamos os problemas, os primeiros 12 anos, eu justificava, porque eu era pastor já, eu pregava na igreja. Como é que eu justificava na minha cabeça? Eu convencidamente, achando que eu estava certo e que ela que estava errada, eu pensava assim, bom, eu não estou fazendo nada errado. Eu estou trabalhando para Deus. Ela reclama que eu não dou atenção para ela, mas o problema é ela, porque se eu não dou atenção para ela, é porque eu estou fazendo a obra de Deus. Olha só como ela é egoísta. Ela quer me tirar da obra de Deus. Então o problema é ela. Senhor, dá um jeito nessa mulher. Não é? E eu pensava, até porque eu tinha sucesso no trabalho na igreja, o trabalho na igreja estava indo bem. Assim, aparentemente, as pessoas vinham à igreja, as pessoas eram abençoadas, davam testemunho, a igreja crescia, etc. Então eu pensava assim, Deus está me abençoando. O problema é ela. Então eu separava trabalho de casamento. Eu separava meu relacionamento com Deus do casamento. Então eu compartimentalizava a Cristiane e colocava ela num quadradinho assim, problema. Então eu botava ela ali, isso aqui é um problema que eu não sei como vai se resolver, mas um dia vai resolver. Agora, enquanto isso, deixa eu fazer a obra de Deus aqui. Então eu fazia isso na minha cabeça. Até que eu entendi. Eu entendi que não adiantava eu ser o melhor pastor, ter o melhor resultado na igreja e perder a minha primeira ovelha. A Bíblia, afinal, diz que o pastor ele tem que cuidar bem da casa dele primeiro, para ele poder cuidar da igreja. Então eu estava indo contra a palavra de Deus. Eu entendi que eu era orgulhoso, porque quando eu falava para a Cristiane, é o meu jeito, eu não vou mudar, e você aceita, ou você coma menos, quando eu tentava vencê-la pela força do ego, da minha convicção, eu estava sendo orgulhoso, eu estava resistindo o espelho que Deus estava me mostrando, da minha forma de ser, que o meu jeito não era o melhor. Você que diz assim, é o meu jeito, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, você não é imutável não, você muda para outras coisas, pessoas, você muda para o patrão, você muda para si mesmo, você pode mudar para o cônjuge, você não quer mudar porque você é orgulhoso, você não quer mudar porque você é orgulhosa, não é porque você não pode ou porque você acha que é a melhor das criaturas, não, porque você não se enxerga mesmo, você é cego. Então, eu entendi isso. Então não é tão difícil você fazer a obra de Deus quando que as pessoas estão com você uma vez por semana, 2 vezes na semana, te ouvindo pregar de longe. Não é tão difícil. Agora, a prova do teu ministério está aqui. A prova do teu cristianismo está aqui. Porque é aqui que você tem que praticar da outra face. É aqui que você tem que praticar perdoai para que sejais perdoados. É aqui que você tem que mostrar os 9 frutos do Espírito Santo, às vezes no mesmo dia. É ou não é? Eu sou a testemunha do cristianismo do Renato. E ele é meu. Sabe? Então, quando nós entendemos isso, que a coisa é uma só,
casamento, ele é o melhor espelho, o melhor reflexo do nosso relacionamento com Deus. Quando eu entendi isso, então eu falei, peraí, se o meu relacionamento com o Senhor é como o meu relacionamento com a Cristiane, então eu estou muito mal com o Senhor. Então, o casamento é a luz que acende no painel do carro quando o óleo precisa trocar, quando alguma coisa está errada, você acende a luz e você, opa, tem alguma coisa, tem que parar e tem que ver o que está acontecendo. O casamento é essa luz da sua vida espiritual, o painel da sua vida espiritual. Porque, às vezes, um problema que você tem com relação a Deus, por exemplo, você tem uma vaidade. Você é uma pessoa vaidosa. A vaidade está entre você e Deus. Como é que você vai saber? Aí, a sua esposa aponta. Olha, eu acho que você está sendo muito vaidoso. Olha, né, o marido, você está muito assim. Quer dizer, ali, ela está apontando uma coisa que está, de fato, sendo um problema. Muitas pessoas hoje não estão mais na fé, porque lá atrás começou uma vaidade pequena, que ela começou a investir naquela vaidade, começou a investir. A esposa reclamou, o marido reclamou, falou, pontuou, mas ela não, qual o problema, não vejo. Lá na frente, isso, né, com o tempo, tirou ela da presença de Deus. E Deus não quer te perder. Então, tudo que é uma ameaça para o relacionamento com Ele, Ele vai, então, pontuar. E se não é casado, com a pessoa mais próxima, é com a mãe, com o pai, com o irmão que você convive. Às vezes uma pessoa que é um espinho na sua carne. Você diz assim, mas bispo, Deus está me mostrando alguma coisa através da pestinha da minha irmã, a pestinha do meu irmão, a minha tia, minha avó, minha sogra que mora comigo. O senhor está dizendo que Deus está me ensinando alguma coisa através daquela megera? É. Se você não ouve de outra forma, Deus tem que usar o que Ele tem disponível. Então, se você percebe, bom, se o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, é reflexo do meu relacionamento com Deus, então eu estou muito mal, porque o meu casamento está mal. O que você faz com isso? Você começa a consertar o seu relacionamento com Deus. Ser humilde e pedir a Deus ajuda para você consertar o casamento, o relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Ou seja, eu preciso, meu Deus, me ajuda a ser humilde. Então, na hora que a pessoa fala uma coisa com você e você tem vontade de retrucar, ali na hora você está sendo testada com aquela oração que você pediu. Deus não vai forçar você a mudar, não. Deus não vai segurar sua boca assim. Não vai acontecer isso, não. Então, naquela hora, você não fala nada. Tudo bem. Ali você praticou a humildade que agrada a Deus. E aí Deus, ele vai poder trabalhar na outra pessoa, porque você está deixando. Mas quando você não dá, né, você não ouve, você não quer fazer a vontade de Deus, você retruca e tal, quem que Deus vai usar nesse casamento? Para mostrar para outra pessoa? Não dá, porque você também precisa ouvir. Quer dizer, ninguém está ouvindo. E eu penso assim, que o que muda primeiro é o mais feliz. É o mais forte. Porque foi o primeiro. Não precisou de da outra pessoa mudar. Ele foi lá e fez a sua parte primeiro, sem ver resultado, inicialmente. Porque mudar quando o outro ainda está errado é mais difícil. Mas quando o outro já mudou é mais fácil, né? Então quem é o mais forte? Compreendeu? Casamento é reflexo do nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos próximos também nosso reflexo. Como está aqui, está aqui. Se tem um problema em um lugar, vai ter no outro. Conserte. Amém?